Seja bem-vinda, noiva, a mais um vídeo do meu casamento lindo. Se você não me conhece, eu sou o Márcio Oliveira e eu paro alguns minutos do meu tempo, paro alguns momentos da minha vida para poder gravar esses vídeos aqui para você, na intenção de te ajudar com essa empreitada, com esse trabalho que é organizar a sua cerimônia de casamento, né? São muitas coisas que os casais, que a noiva tem para poder fazer, para poder organizar a cerimônia de casamento e para poder deixar a cerimônia de casamento de acordo com o que ela sempre sonhou, do jeito que ela sempre scriptou. E realmente conseguir ter uma cerimônia de casamento dos sonhos, do jeito que ela sempre imaginou, como que ela gostaria que fizesse, de que maneira que seria. Então eu estou aqui para poder te ajudar, a fazer isso, a te ajudar nesse passo a passo de organizar a sua cerimônia de casamento. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o ensaio do cortejo. O ensaio é de extrema importância, porque o ensaio é como se fosse a parte que é dedicada aos convidados de honra. A banda ela se preocupa na sua cerimônia de casamento, a banda se preocupa em fazer a música e a cerimonialista em organizar tudo que vai acontecer na cerimônia de casamento e você escolhe as músicas e passa para a banda e tudo mais. Só que para que tudo isso aconteça com organização da parte dos convidados de honra, você precisa fazer um ensaio prévio para você poder ver como que essa cerimônia vai acontecer, como que vai ocorrer a entrada dos convidados de honra na cerimônia, para que você possa ver tudo da maneira que vai acontecer, para que você não possa ter sustos e que você saiba onde tem dificuldade, que convidado que tem honra, que convidado de honra tem dificuldade, onde o padrinho tem uma dificuldade, onde a madrinha tem uma dificuldade. Então, hoje eu vou falar no vídeo aqui tudo que você precisa saber sobre o ensaio do cortejo. Uma das coisas importantes sobre a questão do ensaio do cortejo é sobre a questão da data do evento. Imagina que você precisa fazer esse ensaio do cortejo com os convidados de honra, com os padrinhos, madrinhas, padrinhos do noivo, madrinhas da noiva e tal, com os pais, com as crianças, com todas as pessoas que vão participar da sua cerimônia de casamento, do momento da cerimônia. Todas essas pessoas precisam fazer um ensaio prévio. E esse ensaio, de preferência, ele teria que ser no local onde você vai realizar a cerimônia de casamento. Imagine que a sua cerimônia de casamento vai ser em uma igreja. Esse ensaio da sua cerimônia, ele precisa, se possível, ser na igreja onde vai ser realizada a cerimônia. Porque você vai ter uma métrica, você vai ter como analisar como as coisas vão ocorrer e justamente no local onde você vai casar. Então, seria muito bom que esse ensaio do cortejo, ele acontecesse no local onde você vai casar. Imagine que se você for casar numa igreja, como eu havia dito, você vai ter uma noção de como as coisas vão acontecer. Se você vai casar na igreja, por você marcar um ensaio próximo à data do evento, se for possível fazer um ensaio próximo, no local do casamento, que seja uma igreja, por exemplo, seria muito bom para que você tenha essa ideia. Mas, se não for possível fazer o ensaio no local, você teria que ter um local para que você fizesse o ensaio, para que você pudesse analisar, ter uma métrica de como que vai funcionar. E esse ensaio próximo à data do casamento, ele seria muito bom que acontecesse uma semana antes ou 2 semanas antes, porque com esse ensaio, os convidados de honra, todas as pessoas que vão participar da cerimônia, eles participando desse ensaio com a data próxima ao casamento, eles vão se lembrar bem, vão estar tipo com a mente fresca, vai lembrar assim todos os passos, quem entra antes, quem entra depois, tudo que eles precisam fazer, os convidados de honra, tudo que eles precisam fazer, qual que vai ser a ordem. Então, se você faz um ensaio próximo à data do casamento, então vai ser muito bom, porque eles vão se lembrar bem, não vai passar muitos dias.
muito tempo e chega lá e a galera não sabe bem para onde que vai, quem entra primeiro, quem entra depois. Então, se a data do ensaio for próxima à data do casamento, para você vai ser maravilhoso e para os convidados de honra também vai ser maravilhoso, porque eles vão estar sabendo muito bem quem vai entrar e qual vai ser a ordem. Tudo vai acontecer de acordo com o seu planejado. Os convidados de honra vão estar com tudo aquilo bem fresquinho na mente, então não vão se perder. Vai ser muito mais difícil de acontecer erros de entrada na cerimônia de casamento se você consegue marcar um ensaio próximo à data do evento. E por que você precisa, é tão importante você fazer um ensaio? Porque o ensaio, você vai entender como que vai funcionar a sua cerimônia de casamento. Você vai entender o tempo que vai durar mais ou menos a sua cerimônia de casamento. Então, você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai durar a entrada dos padrinhos, quanto tempo vai durar a entrada das crianças, como é que a criança vai entrar, se aquela criança está entrando um pouco mais rápida, se está entrando um pouco mais calma, se o padrinho está entrando um pouco mais acelerado. Então você vai entender qual vai ser o tempo que vai durar a sua cerimônia de casamento. Por isso que você precisa fazer esse ensaio prévio, você precisa fazer esse ensaio para que você possa entender isso. Com esse ensaio você vai entender quanto tempo mais ou menos que vai durar a sua cerimônia de casamento, quanto tempo que dura a entrada de padrinho, a entrada de criança, se alguém demora para entrar um pouco mais, ou se alguém entra um pouco mais adiantado. Então, com esse ensaio você vai entender uma série de coisas. E uma das coisas principais é essa questão de saber o tempo que vai durar a sua cerimônia de casamento, para que você possa se cronogramar, para que você possa se programar. Olha, a cerimônia de casamento vai começar a determinado horário e ela vai terminar mais ou menos em determinado horário. Você só precisa saber, coisa que não vai acontecer no ensaio, você só precisa saber mais ou menos quanto tempo que o celebrante demora para poder realizar essa cerimônia de casamento, quanto tempo mais ou menos ele vai falar. Então, se você tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo que esse celebrante vai falar, atrelado ao tempo que você teve da sua cerimônia, que você teve de ensaio, você vai saber mais ou menos quanto tempo que vai durar a sua cerimônia de casamento. Então, isso é demasiadamente importante. Outra coisa que é bem importante também é você fazer um ensaio, mas na ordem de entrada. Imagine que o padrinho ele vai entrar aqui, o padrinho ele vai saber qual que é a ordem dele, qual que é o tempo que ele tem que entrar, mas o principal, qual que é a ordem. Ele vai saber imagine, a cerimonialista, ela que tem que organizar todas as coisas, ela tem que descobrir quem é o padrinho do noivo, quem é o padrinho da noiva, quem são os padrinhos do noivo, quem são os padrinhos da noiva. Fica a cargo da cerimonialista descobrir isso e organizar isso de maneira que todos esses padrinhos eles possam estar organizados em fila, quem vai entrar primeiro, o segundo vai entrar, o terceiro vai entrar, e assim sucessivamente. Se você ensaia na ordem, os seus convidados eles vão saber, por exemplo, o primeiro que vai entrar vai ser eu não sei bem como vai ser a sua cerimônia de casamento, mas o primeiro a entrar, exemplo, vai ser o padrinho do noivo. Então o padrinho do noivo vai ser aquele padrinho, aquele casal. Depois daquele casal vai ter o próximo casal da noiva, o padrinho da noiva. Então eles mesmos vão saber, olha, o primeiro casal vai ser esse, o segundo casal vai ser esse, o terceiro casal, exemplo, o casal vai pensar, o terceiro casal somos nós. Então o quarto casal vai ser, então eles vão saber de todas, os próprios padrinhos não vão dar trabalho para a cerimonialista no dia do casamento, porque eles já vão saber qual que vai ser a ordem que eles vão entrar, quem entra primeiro, quem entra segundo, qual é o primeiro casal, qual é o segundo casal, entrada de paz, entrada de florista, entrada de todas as coisas. Se você faz um ensaio com a ordem de entrada perfeitamente, os padrinhos e todos os convidados de honra vão saber qual vai ser a ordem, quem é primeiro, quem entra segundo. Por isso que é muito importante você fazer um ensaio para que você possa entender a ordem de entrada da sua cerimônia, a ordem de entrada do seu cortejo. Aliás, melhor dizendo, não para que você possa saber, porque você já sabe qual é a ordem que você quer, para que os convidados de honra saibam qual que é a ordem que você quer, a ordem que foi pré-posto, a ordem que foi pré-programada,
que foi decidida pelo casal anteriormente. Então, por isso que o ensaio é demasiadamente importante, saber a ordem de entrada. Outra coisa que também é muito importante na questão do ensaio do cortejo é que todos os convidados de honra, eles participem já do ensaio, já com a música que eles vão entrar na cerimônia. Então, se o convidado de honra vai entrar, você decidiu uma música lá para as crianças, então a criança ela vai ensaiar, ela vai participar do ensaio do cortejo, ela vai ensaiar com a música certa, ela vai entrar no local, imagine que você vai fazer esse ensaio no local, ela vai entrar com a música que ela vai entrar no dia. A florista ela vai entrar com a música que ela vai entrar no dia. O padrinho, então o padrinho já vai saber, todos os convidados de honra eles já vão saber, olha, a música que nós vamos entrar vai ser essa música. Então não vai ter problema se por acaso acontecer algum erro da música ser tocada errada e está fora de ordem, o padrinho não vai entrar errado, a criança não vai entrar errado, não vai estar tudo nas costas da cerimonialista para poder tomar conta daquela infinidade de pessoas, daquela quantidade de pessoas. Porque todas as pessoas já vão saber, olha, a minha música vai ser essa, a música que o padrinho entra é essa, a música que a florista entra é essa, a música que, sei lá, que as alianças entram é essa, então vai estar tudo certinho. Por isso que você tem que ensaiar com uma determinada música. O cara vai entrar, o padrinho entra lá e ele vai entrar com uma determinada música. Imagine que você está no dia do casamento lá e se o padrinho não tem ideia, e imagine que o padrinho não sabe mais ou menos qual que é a música dele. E, sei lá, dá um estalo, alguém fala, tá na sua vez. E o cara, sei lá, vamos lá, e a gente entra, mesmo sem autorização da cerimonialista, porque às vezes acontece isso pela questão do nervosismo. Às vezes não é que a pessoa, o padrinho, o convidado de honra, ele faz isso porque ele quer, tipo, não, eu quero destruir a sua cerimônia de casamento. Ele não quer nada disso. Mas às vezes o nervosismo acaba fazendo que a pessoa faça coisas que, tipo, não era a intenção. Ele não queria entrar, talvez não estivesse na hora. Então, se você ensaiou com a música, se ensaiou com a música certa, o padrinho já sabe, todo mundo já sabe qual é a música que ele vai entrar, você vai estar minimizando os possíveis erros que poderiam acontecer na cerimônia. Então, no dia do ensaio você precisa ensaiar com a música. Todos os convidados de honra precisam ensaiar, precisam entrar no local, precisam fazer esse ensaio com a sua respectiva música, para que ele saiba, no dia do casamento, no momento do casamento, ele não vão acontecer erros, o convidado de honra não vai errar, porque ele sabe que música que ele vai entrar e qual que vai ser a ordem. Outra coisa relacionada aos padrinhos, por exemplo, quando você consegue fazer um ensaio no local onde você vai realizar a cerimônia de casamento, os padrinhos, você consegue entender qual que vai ser o tempo da entrada dos padrinhos. Se você tem poucos padrinhos, se você tem poucos padrinhos e eles vão entrar na cerimônia de casamento assim, às vezes com uma música só você já consegue entrar todos os padrinhos na sua cerimônia, então tá tudo certo, então entrou todos os padrinhos com uma música só. Agora, se você tem uma quantidade de padrinhos grande, pode ser que uma música só não dê tempo. Ou então, se o local, imagina que a igreja, o local onde você está entrando, talvez o percurso que os convidados de honra tenha que fazer, talvez também seja grande. Então, o local é muito grande, então, às vezes são poucos padrinhos, mas por cada padrinho ter que percorrer um espaço demasiadamente grande, imagina que seja uma igreja grande, então, às vezes a música vai ser curta, não pela quantidade de padrinhos, mas pelo tamanho do local. Então, quando você faz um ensaio no local, você entende se você vai precisar de uma segunda música para colocar na entrada dos padrinhos ou não. Então, por isso que é tão importante você fazer esse ensaio, para você poder saber
ensaiar com a música, mas você vai entender se você vai precisar de colocar uma nova música para os padrinhos ou não. Talvez você tenha se programado, tenha colocado no seu setlist que você vai colocar uma segunda música para a entrada dos padrinhos. E às vezes o local é pequeno, então dá para todos os padrinhos entrarem tranquilamente. Às vezes não digo o local, mas o espaço que o cortejo vai acontecer, em que as pessoas vão ter que entrar pelo cortejo, às vezes o espaço é pequeno, então às vezes você tem muitos padrinhos, mas não vai precisar de uma segunda música, porque o local é pequeno. Mas às vezes você tem até poucos padrinhos e o local do cortejo é grande, a igreja talvez seja grande, o local que eles vão percorrer às vezes é grande. Então aí você vai realmente precisar de uma segunda música. Então nesse ensaio você vai descobrir se você vai precisar de uma segunda música ou não. Então você vai descobrir a importância, você vai entender a partir disso a importância de você ter um ensaio prévio com os convidados de honra, porque são pequenas coisas que você vai descobrir se vai precisar fazer colocar uma segunda música, você vai entender se um exemplo, que um convidado de honra está entrando um pouco acelerado, tem um padrinho entrando lá, ou então até mesmo uma criança, ou tem alguém entrando lá um pouco acelerado, um pouco fora do padrão. Então nesse ensaio você vai conversar, olha, precisa entrar um pouco mais compassado, um pouco mais devagar, acompanhe a entrada dos outros, tente entrar na mesma velocidade que os outros, ou se for ao contrário também, você vai conversar com o convidado de honra, olha, você está entrando um pouco devagar, então acelera só um pouquinho a velocidade. Então o ensaio vai te proporcionar você ver essas coisas que podem estar acontecendo de errado, que possivelmente pode acontecer de errado. Então, o ensaio ele vai te mostrar essas coisas. Então, por isso que é muito importante você fazer esse ensaio com os convidados de honra. Outra coisa que os convidados de honra precisam saber é não somente a ordem de entrada, mas também o local onde eles vão ficar na igreja ou no sítio, sei lá, onde seja o local que você vai casar. Os convidados de honra, eles precisam saber onde que é o local que eles vão ficar. Por exemplo, qual que é o lado que o padrinho da noiva vai ficar? Qual que é o lado que os padrinhos do noivo vão ficar? Então, às vezes, como eu disse agora há pouco, pode ser que o padrinho do noivo acabe entrando para o lado do padrinho do lugar que seria reservado para os padrinhos da noiva, ou vice-versa, pode acontecer esse erro. Então, no ensaio, você não vai ensaiar somente a entrada, vai ensaiar aonde as pessoas vão ficar, onde elas vão ficar, onde que o padrinho do noivo tem que ficar e onde que o padrinho da noiva tem que ficar. Porque são muitos casamentos em que acontece isso. O padrinho do noivo entra no lugar errado, o padrinho da noiva entra no lugar errado, e aí o cara vai lá, e aí é aquilo que eu sempre digo, né? Tá tudo sendo filmado. O cara tá aqui, ele vai ter que entrar, e aí o cara entra, os padrinhos entram no lugar que era para ser da noiva, só que os caras são o padrinho do noivo, e aí tipo, vai lá e tem que voltar na filmagem. E isso acaba não ficando legal, né? O padrinho que era para ir para um lado acaba indo para o outro lado. Então isso aí acaba te matando, né? Tipo assim, fica feio na filmagem, porque o cara está entrando no lugar errado. Então aí o cara que está fazendo a edição do vídeo, nesse momento ele tem que dar um jeito de fazer alguma coisa para poder tirar o foco do padrinho entrando no lugar errado, pelo menos no vídeo. Na cerimônia de casamento, no ao vivo, deu errado, mas pelo menos no vídeo ele vai ter que dar um jeito de, na edição, ele não deixar, não mostrar o padrinho entrando para o lado errado. Então, por isso que você precisa ensaiar, eles precisam entender quem vai entrar em que ordem, mas aonde que essa pessoa vai ficar. Onde que vão ficar os pais, onde que o pai da noiva vai ficar, onde a mãe da noiva vai ficar, e assim vice-versa, onde o pai... As crianças precisam saber onde eles vão ficar, principalmente criança, que às vezes são um pouco mais agitadas assim.
Então, tudo isso tem que ser dito. Existem casamentos em que as madrinhas vão ficar sentadas e os padrinhos vão ficar em pé. Todas essas coisas você precisa organizar. No ensaio é que você vai decidir onde todas essas pessoas vão ficar. E essas pessoas vão entender, olha, o local que eu vou ter que ficar é aqui, o local que eu vou ter que ficar é ali. Então, por isso que você precisa fazer esse ensaio, para que todas essas pessoas, todos os convidados de honra, passem a entendam onde é o local que eles vão ficar, para que no dia não entre errado, né? Não aconteça erros. Sem contar que o ensaio ele tem uma outra coisa que também vai ser muito bom. O ensaio ele ajuda a acalmar um pouco assim os nervos, porque a pessoa está entrando ali como padrinho, e eu digo não somente o padrinho, mas eu digo sobre a questão dos noivos também, sobre a pessoa que está participando da cerimônia, qualquer pessoa que vai participar da cerimônia ali, entrando na cerimônia, o ensaio ele ajuda a aliviar um pouco a tensão, o nervosismo, porque a pessoa está ali entrando no local e às vezes ele fica um pouco tímida e acaba tendo medo de entrar. Então o ensaio ajuda a acalmar um pouco os nervos, os ânimos, assim, a pessoa ficar um pouco mais relaxada, tirar um pouco da tensão, daquela preocupação de não saber para onde entrar, de, sei lá, se eu vou ficar com medo, se eu posso entrar errado, ou se eu entrar na música errado, ou sei lá, qualquer coisa que possa vir a acontecer, o ensaio ele consegue acalmar as pessoas, assim, deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. É lógico que o ensaio no grande dia é outra história, mas se a pessoa já está um pouco acostumada com aquilo, já se contextualizou um pouco com aquilo, já sabe mais ou menos, então não vai ficar tão nervoso, tão preocupado na hora de entrar, porque o nervosismo acaba fazendo a gente fazer coisas que não eram coisas que a gente queria fazer. E uma das coisas é entrar do jeito errado, ir para o local errado. Então o ensaio ele vai ajudar isso, a acalmar os nervos das pessoas. As pessoas estarem um pouco mais calmas e, consequentemente, fazer o que precisa ser feito, sem tanto nervosismo, é claro. Agora, sobre a questão de acalmar um pouco os nervos, vamos falar do ensaio assim da entrada das crianças. As crianças, elas precisam ensaiar mais do que os adultos. A criança, às vezes, ela vai ficar um pouco nervosa no dia de entrada da cerimônia de casamento, porque tem muita gente olhando a criança entrando e às vezes ela fica preocupada porque, sei lá, uma quantidade de gente enorme olhando para aquela criança e ela nunca fez aquilo, talvez ela nunca tenha entrado numa cerimônia de casamento carregando uma aliança, sei lá o que essa criança possa estar fazendo, ou florista, às vezes ela fica com medo, fica nervosa. Então, o ensaio ajuda para que a criança fique um pouco mais desinibida, mais calma, acabe entrando do jeito que ela tem que entrar. É muito importante que nesse ensaio as crianças elas também entrem com as músicas. A criança ela precisa entrar com a música e não somente isso, vamos voltar um pouco mais. O ensaio da criança ele precisa acontecer não somente no local, no dia do ensaio prévio. O ensaio da criança precisa vir acontecendo durante muitos dias antes da cerimônia de casamento. Em casa, a criança precisa estar ali, sabendo qual que é a música dela, o pai precisa estar ajudando, a mãe precisa estar ajudando, para a criança saber qual que é a ordem que ela vai entrar na cerimônia de casamento. O meu filho, uma vez, ele foi noivinho, entrou numa cerimônia de casamento, ele era bem pequenininho. E quando ele entrou na cerimônia de casamento, no dia da cerimônia da entrada dele, ele ia entrar com uma música que era tema do Titanic lá. E ele ensaiou bastante em casa e ficou tudo perfeitinho, legal. Como o meu filho ensaiou bastante, ensaiou muito, muito, e ele sabia qual que era a ordem que ele tinha que entrar, qual que era o momento que ele tinha que entrar e qual que era a música que ele tinha que entrar, nesse casamento, infelizmente, aconteceu um erro e tal. A música que era a entrada do meu filho acabou sendo tocada lá sem querer. E ele já ficou ele já sabia que ele tinha que entrar com essa música, então ele já ficou a milhão. Ele falou: mãe, tá na hora da minha entrada, eu preciso entrar, tá na hora da minha entrada na cerimônia. E na realidade não estava na hora de ele entrar, é que acabaram tocando a música errada. Mas ele ensaiou tanto a música, ele ensaiou tanto a entrada dele com aquela música,
que ele já estava tipo contextualizado, ele já sabia que quando começasse aquela música era o momento dele entrar na cerimônia de casamento. Então, isso acabou ajudando muito o meu filho, ajudou tanto que não, ele ia entrar na hora que não seria a hora dele entrar. A música entrou, começou a tocar erradamente lá, erroneamente tocaram a música, mas ele já sabia que a música dele era aquela, então ele já foi com tudo para poder entrar, porque ele já tinha ensaiado bastante. Então, você precisa fazer um ensaio com as crianças. Aliás, o pai e a mãe, melhor dizendo, precisa fazer um ensaio com a criança muito antes, não somente um ensaio no dia do ensaio prévio da cerimônia, do ensaio geral da cerimônia. A criança precisa estar contextualizada, tem que estar ensaiando direto, ouvindo aquela música direto. Imagina que ela seja florista, ela tem que estar fazendo aquele gesto de jogando as pétalas de flores. Imagine que seja um menino que vai entrar com as alianças, ele precisa estar lá entrando com a almofadinha lá, a porta-aliança e tal. Essa criança precisa estar ensaiando anteriormente, antecipadamente, com muito tempo prévio, para que no dia ele não fique nervoso. Quando chegar no dia do evento, no dia do casamento, ele não fique em choque, acabe não entrando, porque tem muita gente olhando para ele. Mas se no ensaio, se ele participa do ensaio geral, está ensaiando em casa, e participa do ensaio geral já com aquela galera olhando para ele, aquelas pessoas olhando para ele, ele já fica um pouco mais calmo, né? Então, se ele teria algum tipo de medo, já vai dar uma amenizada. Outra coisa também muito importante sobre a questão da entrada das crianças na cerimônia é a questão do dia. A criança vai ensaiar no ensaio geral e ela vai estar entrando bonitinho, está entrando certinho. Só que no dia do casamento, seria muito aconselhável, seria muito bom que a criança, se ela é uma criança um tanto tímida, você vai analisar se a criança é um pouco tímida, e os pais vão analisar se a criança é um pouco tímida. Seria bom que a criança ela não chegasse no local do evento com muito tempo antes da cerimônia de casamento acontecer. Porque ela vai estar ali e está naquele local, ela está vendo aquela galera chegar, muita gente entrando. Se ela está ali, ó, e está tudo bem, mas ela vem chegando gente. Daqui a pouco na cabeça dela ela está falando, tem muita gente, daqui a pouco ela vai ficar muito preocupada que ela tem que entrar e tem muita gente que ela não conhece ali olhando para ela. Pode ser que essa criança trave no momento, porque tem muita gente olhando para ela. Então, os pais na realidade precisam chegar com essa criança não com muitas horas, não com muito tempo de antecedência. E se chegarem com bastante tempo de antecedência, seria bom que não deixasse a criança exposta àquela grande quantidade de pessoas na igreja ali. Isso se a criança for tímida, claro. Tem criança que não está nem aí, ele entra sem preocupação, não importa se tem 2 pessoas, se tem 1000 pessoas, ele está entrando. Tipo, tem crianças que são muito mais desinibidas. O meu filho, no caso, eu contei a história do meu filho agora, o meu filho era, desinibido, ele não estava nem aí, ele entrava, ele não estava preocupado se tinha 1000 pessoas olhando ele, não esquentou a cabeça com isso. Mas existem crianças que são um pouco mais tímidas. Então, se essa criança que é mais tímida, ela ficar muito tempo exposta àquela grande quantidade de pessoas, pode ser que no momento da cerimônia aquela criança acabe travando, né? Fique com medo e não consiga entrar. Então é muito importante que a criança não chegue muito tempo antes da cerimônia começar. Ela não fique exposta àquela grande quantidade de pessoas, que pode ser que no dia, pode ser que no momento dela entrar, melhor dizendo, ela acabe travando, ficando com medo e acabe não entrando, né? Muito importante também é que você faça esse ensaio como se fosse para valer. O ensaio tem que ser feito como se fosse para valer, no dia. Olha, o pessoal já entrou, já sabe qual é a ordem do padrinho. Primeiro padrinho, segundo padrinho, terceiro padrinho. Quem entra antes do padrinho, sei lá, talvez seja os pais que entram, ou talvez o celebrante, talvez seja lá a Bíblia. Eu não sei como é que vai ser a ordem da sua cerimônia. Mas depois que todo mundo já sabe quem entra primeiro, por exemplo, o padrinho vai entrar primeiro padrinho, segundo padrinho, depois todo mundo já sabe como vai ser. Todo mundo já sabe como é que vai ser a entrada da criança. A criança já entrou, já ficou bonito, ficou legal, você gostou. Próxima criança vai ter tudo. Depois que você decidiu tudo, depois que está tudo certinho, todo mundo entrando legalzinho, você precisa fazer
um ensaio para valer, precisa fazer como se fosse no dia. Então, galera, já está todo mundo entrando, todo mundo sabe como é que vai ser. Então, olha, vamos fazer uma entrada geral de todo mundo aqui, na ordem que vai ser. Quem vai ser o primeiro, a entrada no cortejo, o segundo, a entrada no cortejo, o terceiro. Então, você vai fazer um ensaio geral e aí você vai começar do primeiro até a última pessoa que vai entrar. Da primeira pessoa até a última. Então ela vai começar entrando aqui e vai até o final. A cerimônia de casamento tem que acontecer. O cortejo tem que acontecer do começo até o final, para que todo mundo entenda. Se você ensaiar partes soltas, vamos ensaiar só a parte dos padrinhos, vamos ensaiar só a parte das crianças, vamos entrar só a parte da noiva ou a entrada do noivo. Se você ensaiar partes aleatórias na cabeça de quem está ensaiando ali, para ele o casamento vai se... para ele o importante vai ser a entrada dele ali, ele não vai estar entendendo como é que vai ser. Se for alguém, imagine que se alguém for causar algum erro, alguém que não prestou um pouco atenção, alguém for causar algum erro, for entrar antes, pelo fato de um ensaio ter acontecido do começo ao fim, aquele pessoal que está ali, alguém vai falar, se alguém tiver meio que enganado, querendo entrar antes do horário, ou depois do horário, ou depois da vez, melhor dizendo, então vai ter uma pessoa falando, não é bem assim, nós ensaiamos de uma certa forma. Eles próprios, os próprios convidados de honra, eles vão se policiar, eles vão falar uns para os outros, olha, não é a sua vez agora não vai... Então, eles próprios vão se policiar e não vai ficar toda aquela carga nas costas da cerimonialista, porque eles mesmos já vão saber como é que vai ser a ordem. Então, lógico, a cerimonialista está ali para poder ajudar, para poder fazer aquilo, mas se os convidados de honra já sabem como que você torna o trabalho da cerimonialista um pouco mais fácil. E para a cerimonialista vai ser bom, mas para você vai ser melhor ainda, porque vai ser menos suscetível a ter erros, vai ser menos possível de acontecer erros, porque todo mundo já está sabendo. Então, você tem que fazer um ensaio do começo ao fim. Começou aqui, primeira entrada de quem vai ser, da primeira entrada até a última. Então, vai ter lá entrada primeiro, segundo, terceiro convidado de honra e tal, sei lá, vai ser o momento do celebrante falar. Então você vai saber tudo, cumprimento dos padrinhos, saída dos noivos, então você vai saber tudo. Você vai saber, você vai ver acontecendo e os convidados de honra vão saber como é que vai acontecer. Eles vão estar entendendo que a parte principal não é a entrada deles. A parte principal é o cortejo em si, totalmente, todas as pessoas que vão participar. Então, primeiro a entrar, segundo a entrar, o terceiro a entrar, então eles vão entender. Olha, o cortejo vai ter essa ideia, vai ter essa lógica. Então, eu vou seguir esse padrão aqui. O convidado de honra vai entender que ele tem que seguir aquele padrão para que tudo aconteça da melhor forma na cerimônia de casamento. Por isso, faça como se fosse para valer, ensaie como se fosse no dia, ensaie como se fosse o momento da cerimônia de casamento, para que todo mundo sofra a pressão antes, o convidado de honra, todas as pessoas que vão estar ali, ele vai sofrer aquela pressão das coisas terem que acontecer certo antes. Então a pressão não vai acontecer no dia, não vai ter aquela carga emocional e tudo no dia, aquela preocupação de quem entra. Não, porque o cara já ensaiou antes, ele já sofreu a pressão antes e naquele momento do ensaio não é tão preocupante. Mas se ele já aprendeu antes, no momento da cerimônia de casamento vai ser bem mais fácil, né? Bem menos difícil de acontecer erros assim, né? Melhor dizendo. Agora, outra coisa que pode acontecer também, outra coisa muito importante é que no ensaio você tem que ensaiar a homenagem. Nesse ensaio que você vai fazer, você tem que ensaiar a homenagem. Como assim a homenagem? Se na sua cerimônia de casamento, claro, houver uma homenagem. Se na sua cerimônia de casamento vai ter alguma pessoa que vai cantar alguma música ou alguma pessoa que vai ler algum texto, esse momento do ensaio é um momento oportuno para você poder fazer esse ensaio dessa pessoa também, que vai cantar alguma coisa, que vai ler alguma coisa, que vai fazer algum tipo de homenagem. Todas as homenagens elas têm que acontecer, a não ser, claro, se você vai fazer uma homenagem assim, se alguém vai fazer uma homenagem que vai
Se o noivo vai fazer uma homenagem surpresa para a noiva, ou vice-versa e tal. Se é alguma coisa surpresa, claro que você não vai ensaiar naquele momento. Mas se não é nada surpresa, não é nada que você queira fazer uma homenagem surpresa, precisa haver sim o ensaio daquela pessoa que vai estar cantando. Se for a pessoa for os noivos, se for alguém dos noivos, ou se for uma pessoa à parte que vai cantar uma música em homenagem ao casal. Por exemplo, no momento da troca de alianças e tal, de ser feito os votos, após o momento dos votos e tal. Então, precisa sim ocorrer aquele ensaio para que você possa ver, para que os noivos possam ver como que vai acontecer, né? Se vai ficar bonitinho, se vai ficar certo, acertar os pequenos detalhes, se a pessoa estiver cantando, acertar os pequenos detalhes, olha, vamos acertar aqui, tá errando um pouquinho a letra aqui, ou se a pessoa está declamando alguma coisa, está lendo algum texto. Então, esse é o momento de acertar os detalhes, todos os detalhes da cerimônia, inclusive os detalhes concernentes à homenagem. Esse é o momento de você conseguir acertar essas coisas. Então, por isso que é tão importante você fazer um ensaio da homenagem. Independente dessa homenagem ser cantada ou dessa homenagem ser falada, precisa ter um ensaio prévio também, para que essa pessoa que vai fazer a homenagem, que seja uma pessoa à parte ou que sejam os noivos, também estejam com aquilo ali na mente, fresquinho ali, não vão se perder, vai ser menos suscetível a ter erros, menos possível de acontecer erros, porque já está bem ensaiado, foi feito bastante vezes, entendeu? Outra coisa que é muito importante que você faça no ensaio é a questão de você acertar os detalhes do horário. Os detalhes do horário que vai começar a cerimônia de casamento. Todas as pessoas que vão participar da cerimônia de casamento, elas precisam estar no local num horário prévio, antes da cerimônia de casamento começar. São muitos casamentos em que os convidados de honra acabam se atrasando e, consequentemente, a cerimônia de casamento acaba atrasando por causa desse convidado de honra que chegou atrasado e tal, não sabia bem onde era o local. Então, o convidado de honra, ele precisa, nos últimos momentos do ensaio, você precisa falar sobre a questão do horário, conversar com o pessoal. Olha, pessoal, o local, não sei se é perto ou se é longe para vocês. Então, vocês precisam chegar em tal horário. O padrinho, a pessoa que vai participar da cerimônia, ele precisa chegar um pouco antes do horário para que não acabe acontecendo erros, acabe acontecendo atraso. Existem casos em que as noivas às vezes se atrasam e tal, tem aquela velha história de noivas que dão aquela pequena atrasada na cerimônia de casamento, mas já existem casais que não gostam, preferem que a cerimônia de casamento siga aquele cronograma, vai começar tal horário, vai terminar tal horário. Então, se você valoriza muito essa questão do horário, então você converse nesses últimos momentos que faltam, nesses últimos dias que faltam para ser iniciada a cerimônia, para acontecer a cerimônia de casamento, sobre a questão do horário, converse com os padrinhos para que eles possam chegar, se programem antes para poder chegar no local, no horário que seja cabível, que seja apto, para que as coisas possam acontecer da melhor forma, para que tudo que você tenha planejado, para que tudo que você planejou anteriormente, venha acontecer da melhor forma. Então, o horário, nesse momento, é muito importante, que você bata um papo, que você converse com os convidados de honra sobre isso, sobre a questão do horário, que eles precisam chegar. Imagine que a cerimônia de casamento vai começar em um determinado horário, esses convidados de honra, eles precisam chegar lá pelo menos uma meia hora antes, 40 minutos antes, para que possa estar tudo perfeito, para que possa estar tudo certo. Não o convidado de honra, chegar, a noiva já está lá esperando, o noivo está lá, está todo mundo lá esperando, mas infelizmente um convidado de honra e tal se atrasou e tal. Não tem como. Né? Acaba atrasando tudo, por exemplo, atrasa a cerimônia, atrasa a questão da festa. Se você vai fazer a festa, está casando em uma igreja, vai fazer a celebração, vai fazer a festa em um outro local, a recepção em um outro local, acaba atrasando das pessoas.
acaba atrasando das pessoas irem para esse local da recepção. Então vira um aglomerado, vira uma bola de neve, né? Se alguém se atrasa, se alguém se perde, sei lá, se acontece alguma questão de horário e se atrasa, aquilo vai virar uma bola de neve, então é um problema. Então você precisa eliminar essa questão desse problema de horário. Se possível, você precisa conversar com os convidados de honra sobre o horário, é muito importante. Uma coisa muito importante de você conseguir fazer o ensaio do cortejo no local onde você vai casar, algo que é tipo, é o pulo do gato assim, é sobre a questão das pessoas, dos convidados de honra acabarem chegando nesse local. Se você consegue, lógico, se você não consegue, se você vai casar num local um tanto distante e tal, existem possibilidades, existem coisas que não são possíveis, é claro. Mas se você vai casar em um local assim um pouco acessível para que as pessoas consigam ir e tal, se você consegue, imagine que seja uma igreja no caso. Se você consegue fazer um ensaio do cortejo no local onde vai ser realizada a cerimônia, para o padrinho, para a madrinha, para todas as pessoas que vão estar participando do cortejo, eles vão ter que ir naquele ensaio e, consequentemente, eles vão fazer, sabe o quê? Aprender o caminho. Imagina que eles não saibam o caminho, só o fato deles conseguirem ir para o ensaio, já vai ensinar para o cara ali, ó, ele já vai entender mais ou menos como que é o caminho. Não vai acontecer de ocorrerem atrasos, pelo menos sobre a questão de ele não saber onde é o local. Disso você vai estar livre, disso esse convidado não vai ter, você não vai mais se preocupar com isso, que o convidado não vai saber onde que é o local e vai acabar chegando atrasado porque ele não sabe bem onde é o local. Então, é muito importante que se você conseguir fazer um ensaio do cortejo no local onde vai ser realizada a cerimônia, para você vai ser muito importante, para os convidados de honra que vão estar se deslocando para ir até o local, também vai ser muito importante. Porque assim o cara já sabe onde é o caminho. Então, uma possibilidade de erro a menos que você já está resolvendo. Uma coisa a mais que você está resolvendo. Que um erro que poderia acontecer já não vai mais acontecer. Porque aquele convidado de honra ele já sabe muito bem onde é o local. Então, esses são os grandes motivos de você de você realizar um ensaio do seu cortejo. Você precisa colocar todas as coisas em ordem, todas as coisas em prática e ver tudo isso, todas essas coisas para que não aconteça um erro. Por exemplo, a banda está fazendo a parte dela, a banda está lá tirando a música, está ensaiando, vai deixar a música perfeitinha, bonitinha. A cerimonialista também já sabe tudo como é que vai ser, você preparou, no seu caso, você preparou o seu set list, deixou lá a ordem, qual vai ser a primeira música, qual vai ser a segunda música, você escolheu uma música maravilhosa para a entrada dos padrinhos, outra para a entrada das crianças, para a entrada de pais, para a entrada de todas as pessoas que vão participar do seu cortejo de casamento. Mas se você não faz um ensaio, tudo aquilo que você se programou, tudo aquilo que você se preparou antecipadamente, anteriormente, pode ser que tudo aquilo não venha acontecer do jeito que você imaginava. Pode ser que a banda toque direito, as músicas certas, tudo aconteça da melhor forma, você escolheu a melhor música, tudo lindo, e se o padrinho, se o convidado de honra acaba entrando errado, entrando no lugar errado, entrando do jeito errado, entrando rápido, entrando devagar, sentando no local errado, ou a criança acaba não entrando, se qualquer coisa dessa vir a acontecer na sua cerimônia de casamento, é um problema, porque é um problema, vai gerar uma frustração, nervosismo no noivo, na noiva, e eu estou aqui para te ajudar para que essas coisas não venham a acontecer na sua cerimônia de casamento, para que essa possibilidade de erros venha a ser minimizada. Então, o certo é que você faça esse ensaio do cortejo para que tudo possa acontecer da maneira que você se programou, da maneira que você sempre sonhou, da maneira que você sempre quis. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, você
pode compartilhar com alguém, que tem interesse de aprender sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com alguém, marque alguém nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, no YouTube, no Instagram, marque alguém que esteja próximo para casar e que queira aprender sobre esse assunto, que esse assunto seja relevante para ele e que você possa ajudar alguém. Se foi importante para você, se te ajudou esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, marque alguém e é isso daí. Até a próxima e tchau!